Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que mexe com a vida de muita gente, mas que poucos realmente entendem: o tal do cadastro de passagem. Tem uma decisão super importante do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que botou ordem na casa, definindo o que pode e o que não pode ser feito com as nossas informações. Bora entender isso de vez? Mas antes da gente começar, aquele pedido de sempre que ajuda demais. Se esse tipo de conteúdo é útil, já deixa o like, começa a seguir o canal e compartilha nas redes sociais. Esse apoio é o que faz a gente levar informação importante para mais gente. Vamos lá, começando com uma situação que talvez seja familiar. Alguém aí já tentou um financiamento, um crediário, e ouviu um não com a justificativa de excesso de consultas ou excesso de passagens? Pois é exatamente sobre essa prática que a gente vai conversar hoje. Certo, vamos direto ao ponto. Afinal, o que diabos é esse tal de cadastro de passagem? O nome pode até soar meio estranho, mas a ideia por trás é bem simples. Imagina que é uma espécie de histórico de pesquisa do consumidor nas lojas, sabe? Basicamente é isso, um grande banco de dados que os lojistas compartilham entre si. Toda vez que uma pessoa entra numa loja e pede, por exemplo, para simular um crediário, essa interação pode ser registrada ali, mesmo que a compra nem aconteça. E o que entra nesse registro? Bom, praticamente de tudo. Desde uma simples pesquisa de preço, um pedido de informação sobre financiamento, até aquelas negociações que não foram para frente. Todas essas passagens pelo comércio ficam lá guardadinhas e podem ser consultadas por outras empresas na hora de liberar ou não um crédito. Claro que uma prática assim ia gerar polêmica, né? Não deu outra. O assunto foi parar nos tribunais. Vamos entender como essa briga judicial aconteceu. A história toda começou na Bahia. Foi lá que o Ministério Público entrou com uma ação contra a Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador, a famosa CDL. O argumento era bem direto: manter esse tipo de cadastro era ilegal e feria os direitos do consumidor. Um dos pontos principais do MP era o seguinte: o simples fato de uma pessoa pesquisar preços em várias lojas não quer dizer absolutamente nada se ela é uma boa ou má pagadora. Ou seja, eram dados muito subjetivos, que não tinham uma ligação real com a análise de risco de crédito. E aqui está o pulo do gato da acusação. Tudo isso era feito às escuras. O consumidor nem ficava sabendo que suas consultas e pesquisas estavam sendo registradas. E isso, segundo o MP, batia de frente com o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, que garante o nosso direito à informação. E só uma pausa rápida aqui. Essa discussão é de utilidade pública. De verdade, afeta todo mundo. Por isso, se puder, compartilhe essa análise nos grupos, com os amigos. Isso ajuda mais gente a ficar por dentro dos seus direitos e, claro, fortalece demais o nosso canal. Bom, o processo foi subindo, passando de instância em instância, até que bateu na porta do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A expectativa era enorme para saber qual seria a palavra final da corte sobre o assunto. E aí vem a grande pergunta que todo mundo queria saber. E então, o STJ deu razão para o Ministério Público? Esse tal de cadastro de passagem foi considerado ilegal e finalmente banido do Brasil? A resposta surpreendeu muita gente. Não, o STJ não proibiu o cadastro de passagem. Mas calma lá, a decisão é bem mais interessante e detalhada do que um simples sim ou não. Para a gente entender o raciocínio do STJ, é só olhar para essa tabela. A Corte fez uma diferenciação entre 3 tipos de cadastro: o negativo, que todo mundo conhece, que lista quem está com o nome sujo; o positivo, que mostra o histórico de quem paga em dia; e o de passagem, que o STJ classificou como de natureza neutra, já que ele só registra consultas e não dívidas. Tá, então se o cadastro não é ilegal, quer dizer que ele pode funcionar de qualquer jeito na base do oba-oba? Nada disso. O STJ foi bem claro e estabeleceu regras bem específicas, todas baseadas no nosso Código de Defesa do Consumidor. As condições são as seguintes. Primeiro, o STJ entendeu que dados como CPF, data e nome da loja são informações objetivas e não subjetivas. Mas, e este é o ponto mais importante de todos, a inclusão desses dados só pode acontecer se houver uma comunicação prévia e por escrito ao consumidor. É obrigatório avisar. E é esse aviso que garante o terceiro ponto, o direito de pedir a correção de qualquer informação errada. Então, a distinção crucial é essa aqui, O banco de dados em si, o cadastro de passagem, é considerado lícito, ele pode existir. O que é ilícito, o que é ilegal, é a prática de colocar as informações de um consumidor lá dentro sem avisar antes.
A ilegalidade está na falta de transparência. É uma decisão que busca equilibrar os interesses do comércio com o direito à informação do consumidor. Certo. Depois dessa análise toda, o que a gente leva disso para o nosso dia a dia? Qual é a lição prática que fica? Vamos resumir os pontos mais importantes. Sim, o cadastro de passagem pode existir. Ponto. Porém, a regra de ouro é: o consumidor precisa ser notificado por escrito antes que qualquer consulta vá parar nesse registro. Sem esse aviso prévio, a prática se torna ilegal. E vale sempre lembrar, a qualquer momento, é um direito pedir a correção de informações que estejam erradas. Saber disso é fundamental. É isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou essa análise até aqui. Espero de verdade que tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre os nossos direitos como consumidores. E para quem quer continuar por dentro de outros temas como este, é só seguir o Direito Cast lá no Spotify. Todas as nossas análises também saem em formato de áudio por lá. E não custa lembrar, deixar o like aqui faz uma diferença enorme pra gente. É um gesto simples que impulsiona o canal e ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. E claro, para quem prefere assistir, é só procurar por Direito Cast no YouTube e também no TikTok. A gente se vê na próxima.